A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Sempre é uma alegria estar juntos aqui, cultuando, bendizendo o nosso Deus. Hoje não é diferente. Glórias a Deus. A palavra do Senhor hoje à noite, ela vem para trazer alívio na nossa alma, trazer bálsamo, cura, para aquela alma que porventura está ferida, está doente, por alguma razão. E eu oro que nessa noite, a palavra, o Espírito de Deus atue no nosso coração e mostre aquilo que, se porventura tiver ali, que é uma ferida que nem mesmo nos apercebemos dela, mas sem nos dar conta, essas feridas nos impedem de viver uma vida plena na grandeza daquilo que Deus tem para todos nós. E me ponho aqui em temor e tremor, na dependência de Deus, de transmitir algo que às vezes é um pouco difícil de transmitir, porque também é um pouco difícil de entender, e precisamos que tudo isso atue junto. Por isso precisamos da direção de Deus, do Espírito Santo de Deus hoje à noite, amém? O nosso texto está em Gênesis, capítulo 41, vamos ler do versículo 50 a 52, são 3 versículos. José teve 2 filhos que nasceram antes dos anos da fome. Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, era a mãe. José deu ao primeiro o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e da casa de meus pais. O segundo filho deu o nome de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha tristeza. Que Deus nos abençoe hoje à noite. Tenho orado muito sobre isso. A explicação aqui é importante quando nós falamos de feridas da alma, que às vezes tem confusão nesse entendimento. E também é bom atentarmos para ver se nós não temos alguma ferida que nunca tratamos. E por isso, às vezes, somos debilitados em alguma área da nossa vida. Feridas da alma são feridas emocionais, causadas por algum tipo de trauma, se eu posso dizer assim, que nós sofremos quando criança, adolescentes, jovens, ou até mesmo em qualquer fase da vida adulta. São traumas, talvez por meio de abusos, abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, talvez por conta de abandono, por maltrato, por humilhação, por traição, por brigas feias de família, que trouxe muita dor, muito pesar. Talvez um pai que bateu na esposa, e o filho ou a filha viu aquela cena de espancamento, e aquilo trouxe um trauma na vida dele. E talvez por chantagem, algum tipo de opressão de pessoas, de maltratos, em que a criança é abusada, seu espírito é oprimido,
onde é tirado o brilho da sua alma. Enfim, são tantas e tantas situações que podem causar algum trauma lá dentro de nós, que nós vamos carregando durante a vida. E isso tem reações que às vezes não percebemos a causa e nem enxergamos as nossas reações. A tristeza, o medo de se relacionar, a revolta, pavor de certas circunstâncias, a falta de valor próprio ou amor próprio, inseguranças, inibições, presunções erradas e doentias de circunstâncias, de pessoas, desconfiança das pessoas e tantas outras coisas. Essas marcas ficam dentro de nós, ficam na nossa alma, e como as lesões físicas, essas lesões na alma, elas precisam de tratamento, de uma atenção especial, e é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. São tantas as coisas que podem acontecer com uma pessoa, tantos exemplos que podemos dar. Por exemplo, uma certa vez eu convidei um irmão que já fazia 1 ou 2 anos que frequentava a igreja, mas ele nunca participou de uma de nossas assembleias. E nós precisávamos de quórum para aquela assembleia. E eu falei para aquele irmão: irmão, eu nunca tenho visto você participando, venha nessa assembleia, nós precisamos do seu apoio, não é? Nesse sentido, por que você não vem? E ele falou: pastor, o senhor vai me desculpar, eu agradeço o convite, a atenção do senhor, mas eu decidi que eu não participo mais da assembleia da igreja. Fiquei assustado e perguntei a razão. Ele falou: olha, pastor, eu antes de fazer parte dessa igreja, eu fazia parte de uma outra, e as assembleias daquela igreja eram terríveis, e haviam brigas, haviam xingamentos, haviam ameaças. Houve até uma ocasião em que a gritaria foi tanto um com o outro, que o vizinho chamou a polícia parou na porta da igreja, para perguntar o que estava acontecendo. Eu fiquei muito envergonhado, pastor, fiquei muito triste, eu saí chorando de lá, e decidi que nunca mais eu ia participar de uma assembleia de igreja. E eu percebi então, irmãos, que aquele irmão tinha uma ferida na alma, e ele não queria saber nada disso, ele preferiu se isolar, ele preferiu não participar, ele tinha medo de tratar coisas da igreja, ele tinha medo de tratar coisas com o irmão, seja uma exortação, uma repreensão, ele queria se isolar de tudo isso. Graças a Deus tivemos a oportunidade de conversar algumas vezes sobre esse assunto, e Deus tratou o seu coração, aquela ferida foi tratada, curada, e ele participou das nossas reuniões, e depois da sua primeira participação, apertei sua mão na porta de despedida, no momento de despedida, e ele sorriu e falou assim: pastor, a verdade é também que essa igreja é diferente das assembleias, não é? Mas eu falei: irmãos, é porque a maioria dos que estão aqui, as suas almas são curadas, foram tratadas por Jesus, e não existe resistências malignas, não existe maldades. E assim foi. Me lembro de uma moça que ela tinha traços de timidez, havia nela em certas situações, ela tinha uma espécie de retração, e era tão grande que eu percebia ela tremer por dentro. Você já viu alguém tremer por dentro? Daquela coisa que sai para fora muitas vezes. E eu percebi que ela precisava de algum tipo de ajuda.
procurei me aproximar dela, que não foi uma coisa muito fácil, mas aos poucos nós fomos nos falando, e aquilo abriu oportunidade que até depois de uma mensagem que nós fizemos num retiro lá no acampamento, ela com essa timidez toda, ela me procurou, e ela falou: pastor, eu preciso conversar uma coisa com o senhor. Eu não sei se o senhor percebeu, mas eu sou um pouco diferente, não é? Eu fui questionando, o que você quer dizer com diferente e tudo mais, e ela foi se abrindo, mas a moral de toda essa história é que ela disse: pastor, quando eu era uma menina, eu fui abusada sexualmente pelo meu tio, e não foi uma vez só, e meu tio me ameaçou de morte se eu contasse para alguém aquele fato. Então você imagina uma criança diante dessa situação, como que ela cresceu, guardando para si tudo aquilo lá. Ela cresceu, se sentiu suja, humilhada, rejeitada, sem valor próprio. Quando ela estava com amigas, seja de escola ou até mesmo irmãs da igreja, ela sempre se sentia uma carta fora do baralho. Ela não conseguia se entrosar no mesmo nível que as outras se entrosavam, porque ela se via diferente, sempre menos. E ela contou toda essa história, seu medo de homens. Quando passava pela rua e um homem, principalmente fosse a estilo e da idade, mais ou menos o seu tio, o quanto ela tremia no lugar. E de forma que aquela moça, já com idade para casar e ter família, mas sem querer saber de namorado, coisa desse gênero, porque ela tinha uma ferida na alma, que nunca fora tratada, procurava ignorar, procurava esquecer, procurava não levar em conta, procurava fingir que ficou para trás, mas as feridas da alma, elas não se curam assim, não são tratadas assim. Irmãos, a dor da alma é tão grande, que nós somos capazes de criar máscaras para suportá-la. Nós mudamos o nosso comportamento, aquilo rouba a nossa alegria, nos impede de viver uma vida plena e nos bloqueia para o sucesso na vida, para o avanço na vida. Nós adotamos inconscientemente comportamentos que nos aprisionam, que nos afastam da nossa verdadeira essência e da realidade de quem verdadeiramente somos. Consequentemente, isso nos impede do sucesso na vida, e nós somos incapazes de ter uma vida verdadeiramente feliz. Feliz lá dentro, realizado lá dentro, lá no interior. Não por falta de Deus, não por falta do Espírito Santo, nem por falta da palavra, mas porque existe uma ferida que nós nem mesmo entendemos muito bem, mas ela sangra, e ela nos faz agir de maneiras diferentes. Se você já teve um machucado, por exemplo, na mão ou no dedo, quando você tem um machucado, você é muito sensível naquela área, e você tenta tocar, tenta evitar, e qualquer coisa que ameace tocar aquela área, você tem uma reação.
assim também é lá dentro de nós, temos essas reações. Enquanto não tratamos essas feridas, não conseguimos acessar a verdadeira essência, a nossa verdadeira identidade em Cristo, o nosso potencial de sucesso nos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Então, irmãos, nós precisamos observar essas coisas. Eu falo para os irmãos que quando participei no passado de seminários, e até mesmo estudando a palavra de Deus em certas coisas, eu fui descobrindo coisas na minha própria alma, que precisavam ser tratadas, que nunca tratei. E não é anormal caminhar na vida e descobrir uma ou outra coisa ao longo que nós vamos crescendo. Existem ao menos 5 feridas emocionais na alma que impedem a nossa felicidade, a sua felicidade. As mais comuns são a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição, e aí entra várias coisas, o abuso físico, verbal, sexual e toda sorte de traição, e injustiça. Dito essas coisas por esclarecimento, agora então nós vamos para a palavra, e dentro de um contexto da vida de José. Eu quero acreditar que todos vocês conhecem a vida de José, filho de Jacó, amém? Eu espero que sim, mas assim, de uma forma muito resumida, nós temos aqui lá no Velho Testamento, José com um punhadão de filhos, dentre os filhos, Jacó com um monte de filhos, dentre os filhos José, não é? José era filho da mulher que Jacó amava, não é? E Jacó tinha um orgulho desse filho, ele tratava esse filho com diferença. Os irmãos percebiam que ele era predileto, os irmãos tinham inveja, ele recebia benefícios, José recebia benefícios disso, até uma roupa que sobressaía aos demais. E Jacó colocava José numa situação difícil, que mandava espiar os irmãos para ver o que os irmãos estavam fazendo errado, para ele vir para casa e dar o relatório para o pai. Já colocava mais inimizade entre os irmãos, de forma que ele não era bem visto pelos irmãos, era odiado pelos irmãos, a ponto de desejar o mal para ele. Um dia Deus se revela a José, um sonho profético, e nesse sonho Deus mostra que a lua e o sol se prostrariam diante dele, e que mostra lá os feixes também, que seriam os seus irmãos, se prostrariam diante deles, ou seja, pai, mãe e irmãos se prostrariam diante de José. E José então não foi muito sábio, foi lá e contou para os irmãos: olha, é isso, isso, isso. Os irmãos falaram: você está maluco, rapaz? Você acha que nós vamos se prostrar diante de você? Você acha que nosso pai e nossa mãe vai se prostrar diante de você? E ficaram com mais raiva ainda. A coisa cresceu de um jeito que um dia, quando o menino José, o adolescente José, foi espiar os irmãos lá, eles lançaram mão dele, jogaram num poço, pegaram as suas vestes e desejaram matar o irmão. Até que um dos irmãos lá, se eu não me engano, Judá, falaram: não vamos matar o rapaz não, vamos fazer outra coisa aqui e tal. E acabaram vendendo o rapaz como escravo para uma caravana que ia para o Egito. E lá foi José, escravo para o Egito. E os irmãos mataram um animal, cobriram a roupa de José, que o pai conhecia muito bem, de sangue, levaram para o pai e falaram: pai, uma fera do campo devorou seu filho, o
que sobrou é essa roupa aqui dele, suja de sangue. O pai ficou numa tristeza só, era seu filho querido. E ele tinha um outro filho, filho da mesma mulher, que era o caçulinha, não é? Mas o pai viveu triste, inconsolado. José agora lá no Egito sofre, lá com escravidão, mas o tempo todo é um homem de Deus. Já na sua adolescência, na sua juventude, ele procurava ser fiel a Deus, ele era temente a Deus, ele era honesto, ele fugia do pecado, procurava viver em santidade. E diz a palavra que Deus era com ele, e ele prosperava aquilo, prosperou na casa de Potifar, foi traído lá também, foi lançado na prisão esqueceram dele, o tempo foi passando, até que ele já alcançou aí perto dos 30 anos de idade, um pouco mais, e aí então Deus usou para revelar o sonho de Faraó, que trazia tristeza. Aí fala dos anos de fartura, 7 anos de fome, e José não só revela ao rei, ele era prisioneiro, mas revela ao rei o sonho dele, e o rei fica muito feliz. José dá um conselho, fala: olha, por que você não planta tudo que puder plantar nesses 7 anos, constrói celeiros e guarda tudo, quando vier o dia da fome, os 7 anos de fome, das vacas magras, aí então você tem bastante, e vocês não vão sofrer tanto. E o rei achou tão bom, que deu o seu anel a José, e colocou José como o segundo homem mais alto no Egito. Primeiro era Faraó, depois era José. Faraó não fazia mais nada, quem governava era mesmo José, ele tinha o anel do rei. E assim foi, assim veio a prosperidade, e guardaram muito dinheiro, muitas coisas no celeiro, e houve fome em toda a terra, em toda a adjacência, e as pessoas de outras nações vinham até o Egito buscar lá mantimento. Quando isso aconteceu, José já tinha 39 anos de idade. Passou algum tempo, desde os 13 anos de idade, agora, nesse tempo, com 39. José sofrera um trauma na sua adolescência, sofreu muito até nesse tempo aqui, em que finalmente ele encontra cura. Deus foi bom com ele nessa área também, onde depois da cura houve uma mudança de comportamento, de sentimento, e aí nós vemos José vivendo de verdade uma vida feliz e uma vida plena, porque não só havia prosperidade no exterior, mas houve uma cura maravilhosa no seu interior, na sua alma ferida. José é um personagem que eu fico impressionado com ele. Como mencionei, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito, diz a palavra de Deus, que fugiu do pecado, temente ao Senhor, vivia em honestidade, em santidade. Mas nós descobrimos também que José, quando nós olhamos mais a fundo na sua vida, ele tinha facetas na sua vida semelhante a nós. José, ele sofreu os traumas de uma família emocionalmente doente, cheias de reações doentias. E através das lágrimas de José, das dores de José, nós vamos aprendendo que as feridas na alma, que muitas vezes nascem em casa, nascem no curso da nossa vida, nós as escondemos por um tempo, mas elas continuam atuando na nossa vida, mesmo que tentamos ignorá-las.
A verdade é que as marcas deixadas no passado devem ser tratadas e devidamente curadas. Os dramas e conflitos de José permitem, ao avaliar a sua vida, que a gente identifique na nossa algum tipo de conflito que precisa de ter cura dentro de nós. José é o exemplo claro na Bíblia de que pessoas usadas por Deus, cheias do Espírito de Deus, eram passíveis a falhas e a problemas, a dificuldades e a feridas no seu interior. O coração de José é um retrato do fracasso familiar, de traumas que as pessoas podem ter no seu coração, na sua alma, mas também na sua história. Há um retrato de como Deus consegue tratar a alma dessas pessoas, trazer cura e mudar completamente a vida delas. José nos é um exemplo nisso também. Mas então, irmãos, quais são os sinais, primeiramente, de uma alma ou da alma de José, que mostra uma alma ferida? E conforme nós vamos falando desses sinais, você vai olhando para a sua vida. Eu não tenho tempo, irmãos, nosso tempo é tão curto à noite como essa. Isso aqui merecia até um seminário, uma tarde toda, para falar de coisas assim. Então eu ventilo algumas coisas. O primeiro sinal de uma alma ferida é o aborto da família no coração, ou o aborto do ofensor no coração. Você consegue entender isso? Diz o versículo 51, José deu o primeiro nome do filho de Manassés, e ele diz: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e da casa dos meus pais. O nome Manassés quer dizer aquele que faz esquecer. Em outras palavras, ele pega o filho no colo, coloca o nome dele e fala: olha, filho, você vai chamar Manassés. Sabe por quê? Porque você é o retrato daquilo que eu quero para a minha alma. Eu quero esquecer as coisas que aconteceu lá no meu tempo de adolescência. Quero esquecer meus irmãos, minha família. Eu não quero lembrar mais dessas coisas. E José ainda espiritualiza tudo isso. Ele diz assim: Deus me fez esquecer. Ah, para de brincadeira, não é? Ele ainda lembrava disso, nós vamos ver na história. José estava ferido, mas não se dava conta de que estava ferido. Para muitos ele era um homem ideal, um homem admirado, e nós os admiramos. Entretanto, o que ninguém sabia era o que passava lá dentro do seu coração, a tristeza e a dor que ele carregava. Tudo isso estava vivo dentro de José o tempo todo, agora já um homem de 49 anos de idade aproximadamente. Ele ou procurava abortar sua família no coração, porém, não se apercebia que as suas memórias trazia reações no presente. Queridos, quanta gente assim, até crentes fiéis, cheios do Espírito Santo, que algum momento na vida, ou vários, foram feridos no passado por pessoas, circunstâncias adversas, e agora elas procuram abortar do seu coração essas pessoas, essas situações,
arrancar fora. Não quero lembrar. Tirar da sua vida. Com a intenção de que isso não as fira mais e que ela não sinta mais nada. Como José, eu quero esquecer. Meu irmão, minha irmã, todos lá. Não quero lembrar de mais ninguém. Mas aborto no coração do nosso ofensor, ofensores, não cura a nossa dor. Na verdade, é até impossível de fazer isso. Podemos fazê-lo verbalmente, declarar isso, mas lá no fundo não foi abortado, está lá, está na alma, está na dor, está na ferida, ainda está lá. O segundo sinal de uma alma ferida é o uso de máscaras. No versículo 42, capítulo 42, verso 7, José reconheceu seus irmãos, logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, diz o texto. Aqui, os irmãos vieram ao Egito, para eles, José era um homem morto, nem fazia ideia que José era o chefão, não é? E nem reconheceram a José. E os irmãos vieram, mas quando os irmãos vieram, José os reconheceu, mas agiu como se não o conhecesse. Queridos, toda alma ferida não se deixa revelar. É interessante, assim como José, quando viu os irmãos, procurou não tocar em nada, não tocar no assunto, não dizer nada a respeito. E aí tem várias razões que eu não tenho tempo para entrar nisso, mas uma delas é que não querem tocar no assunto. Uma pessoa de alma ferida, normalmente evita tocar no assunto da sua ferida. Não mexe que dói. Como dói, não rele. Então não quero lembrar, eu não quero falar, vamos trocar de assunto, quero pensar numa outra coisa. Então nós começamos a usar máscaras. Fingimos que está tudo bem, mas não está tudo bem. Lá dentro tem uma ferida. A alma ferida, ela não se permite revelar, mostrar o que realmente está lá. Mas nós precisamos trabalhar isso. O terceiro sinal de uma alma ferida é uma reação agressiva. Não é? Você vê uma criança que ela é machucada em casa, que ela é maltratada em casa, que ela sofre em casa. Quando ela vai para a escola, o que ela faz com os companheirinhos da escola? Ela se torna agressiva, não é verdade? Ela briga e tal, mas é um problema que ela tem lá. José, versículo 7 do capítulo 42, da segunda parte, e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? E responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. A Bíblia fala que José foi muito áspero com eles. Mas por que, irmãos, que ele foi áspero com eles? Porque ele não falou: meus irmãos, sou eu, José, está lembrado? Sou eu. Não, ele escondeu tudo e ainda tratou com dureza. Tratou com dureza porque tinha rancor no coração, tratou com dureza porque aqueles irmãos os feriu duramente. Imagine, irmão, seus irmãos te jogar no poço, querendo te matar. Você ouvir a conversa: vamos acabar com ele, vamos matar ele aqui, vamos falar para o pai que uma fera comeu. E a gente enterra ele e acaba com isso, mas depois acaba vendendo ele como escravo. Os irmãos dele. Então agora ele estava com aquela bronca, ele trata com aspereza. José não via os irmãos por anos, entretanto a sua reação diante deles foi tão
negativa, tão áspera, tão cheio de amargura. José havia guardado tudo aquilo dentro dele, dentro do seu coração. Como você reage quando você encontra com aquele que te feriu? Ou quando você lembra quem te feriu, o que te fizeram, o que te aconteceu, quem te traiu, quem te abusou, quem te enganou, quem te fez qualquer tipo de mal? Como é? Nós sempre agimos na defensiva, nós somos ásperos, e às vezes até tratamos mal quem não tem nada a ver com a história. O quarto sinal de uma alma ferida é a vida presa no passado. No capítulo 42 ainda, versículo 9, diz assim: lembrando-se dos sonhos que havia tido a respeito deles, José falou: vocês são espiões, vieram ver os pontos mais desguarnecidos da nossa terra. José continua áspero, continua agressivo, sabia quem eles eram, que não era um espião coisa nenhuma, mas diz aqui que José lembrou das coisas do passado, lembrou dos sonhos e tudo mais. José tinha no seu coração tudo o que aconteceu como um filme, estava passando ali na sua mente. Sua vida estava presa no passado. Queridos, presta atenção no que eu vou dizer aqui. O passado não resolvido é um presente que incomoda. Dá para você guardar isso? O passado não resolvido é presente que incomoda. Quando a gente não resolve as coisas que nos fere, que nos magoou, que nos machuca, causou ferida, que fez sangrar, que traz dor, essas coisas, elas nos visitam no presente e traz problemas no presente, nos impede de viver aquela vida como nós vimos aí. O passado não resolvido é um presente que comparece no seu relacionamento, no seu casamento, na sua relação com os filhos, na sua relação com os irmãos, na sua relação com Deus. Ele aparece nessas horas aí. José demonstra uma outra reação de uma alma ferida. Ele desconfia das pessoas. Em Gênesis 42, versos 19 e 20, diz: se forem homens honestos como dizem, um de vocês ficará preso aqui e outros voltarão para levar o alimento e matar a fome de suas famílias, mas terão de trazer o seu irmão caçula à minha presença para confirmar o que me disseram, e assim nenhum de vocês morrerá. José não mostrou que confiava nos irmãos. Ele ainda não se revelou, ele ainda não mostrou a sua dor, ele ainda não chorou a sua dor. Mas ele, de uma forma dura, ele fala: olha, vai, leva o mantimento, mas um fica aqui, eu quero que vocês tragam o seu irmão mais novo, não é? Para mim conhecê-lo e para ver se é verdade o que vocês estão dizendo. Ele não conseguia confiar nos irmãos. E esse é mais um sintoma de que tem a alma ferida, não consegue confiar nas pessoas. Quem foi traído não confia nas pessoas, tem dificuldade. Às vezes não consegue nem confiar em Deus. E nós criamos uma série de defesas emocionais. O sexto sinal de uma alma ferida é o falso arrependimento. No capítulo 42, verso 24, diz assim: José se retirou e começou a chorar, mas logo depois conversou de novo com eles. Não se revelou aos irmãos, mas ele não aguentava mais.
e ele foi chorar. Mas, querido, esse choro não indicava uma cura, indicava sim uma reação negativa em cima dos traumas que ele tinha. Era um falso arrependimento, era uma ferida na alma. Por vezes pessoas são capazes de chorar a dor, mas ela nunca vem a um arrependimento da atitude, dos pensamentos, das coisas erradas que ela ainda continua fazendo por conta do trauma do passado. Continuando nesse pensamento, eu levanto uma pergunta e nós vamos concluir. Os irmãos veem que nós vamos caminhando para uma conclusão. O que pode então curar o nosso passado? O que pode curar as nossas feridas? Uma maneira de definir isso é definir o que não pode curar nossas feridas. Por exemplo, o tempo não apaga as nossas dores, não cura as nossas feridas. 22 anos se passaram na vida de José, agora ele tem 39, e o tempo passou, mas ele não foi curado. Então não se engane, dizendo, não, eu sofri isso, eu sofri esse abuso, isso aconteceu na minha vida, sabe, isso daí é passado, eu vou deixar para lá. Você está vendo como a gente se engana? Não, o passado, o tempo não pode curar o nosso passado. A distância não cura as nossas dores. José estava no Egito, a família estava em Canaã. Ele não quis saber mais da sua família, procurou abortar a família no seu coração, estava distante dela, contudo, ele ainda sofria dos maus tratos que recebeu. Outra coisa que não cura é ser cheio do Espírito Santo. Não, eu vou me encher de Deus, encher do Espírito Santo, e o meu trauma vai ser curado. Não cura. Diz a palavra de Deus pela própria boca do rei, Gênesis 41, 38, diz assim: será que vamos chamar alguém como esse homem, em quem está o Espírito Divino? Até o rei reconheceu que o Espírito de Deus estava sobre José. Contudo, um homem reto, um homem justo, um homem que temia Deus, que andava nos caminhos de Deus, cheio do Espírito Santo, ainda tinha uma alma ferida e sofria por causa desses ferimentos. Olha que interessante. Outra coisa que não pode curar é o esquecimento. Procurar esquecer não adianta. Quantos de nós fazemos isso? Esquece, irmão, deixa para lá, esquece, sabe essa conversa? Não, espera um pouco. Se tem ferida, precisa ser tratada. Não se tem amnésia. E as feridas não vão deixar você esquecer. Não é? Elas te lembram. No dia a dia, às vezes está tudo bem e de repente você lembra. E de repente você passa mal, você sente uma coisa e assim vai. O que foi necessário José fazer para trazer cura das suas feridas? Não temos tempos, irmãos, mas os capítulo 43, 44, vai contando a história, e você vai descobrindo, vai caindo assim no nosso entendimento. Olha o que aconteceu, olha essas coisas. Mas eu vou só pontuar algumas coisas. Lembra que José começou a judiar dos irmãos? Aí ele escondeu a taça dele na bolsa do mais novo, que veio para o Egito, foi trazido para o Egito. Ele mandou esconder a taça dele lá.
E aí ele mandou o pessoal atrás da caravana que estava voltando para Canaã, dos seus irmãos, com mantimento, e falou: olha, vocês roubaram José e vão ser punidos por isso. Aí Judá, que era o líder, Judá, ele faz uma confissão ali, e ele faz um pedido a José, e ele diz: se algum dos seus servos, deles lá, for encontrado com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do seu senhor. Então Judá estava falando: olha, nós não fazemos tal coisa, nós somos honestos, e se você encontrar essa taça com algum de nós, você pode matar com quem tiver a taça, e nós seremos seu escravo. Aí vocês sabem o que aconteceu com essa história. Foi colocado lá, foi um laço que fizeram, que José fez, para judiar dos irmãos. E todos ficaram então desesperados. O que eles iam fazer? Aí então, irmãos, vem a intercessão de Judá. Judá entra na história. Judá, quem lá nos dias de José, quando ele estava com os irmãos, que deveria ter resolvido a situação também. Olha o que ele fala. É um modelo da obra do Espírito Santo para nós também. Ele conta a José a história, ele fala: olha, nós tínhamos um irmão, ele se chamava José, e ele vai dizer que aquele irmão morreu, ele não conta direitinho, mas José sabia, e a morte daquele irmão foi a tristeza do pai, e o pai sofria até hoje a morte dele. E nós juramos a nosso pai pela nossa vida que mal nenhum aconteceria ao filho o filho mais novo do nosso pai, que é Benjamim. E Judá então põe a sua vida, fala: faça o que você tem que fazer, mas faça a mim, não faça a esse menino, não faça mal ao pai dele, mas faça a mim. E quando Judá encerra a sua intercessão, começa o processo de cura na vida de José. O que aconteceu? Primeiro, nesse processo de cura, abra o coração e fale a verdade. José, quando chegou nesse ponto, lá no capítulo 45, versículo 1, a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam, e gritou: façam sair todos da minha presença. Assim ninguém mais estava na presença de José, e se revelou aos seus irmãos. Foi então que José falou: olha, vocês são meus irmãos, eu sou José, aquele que vocês traíram, aqueles que vocês venderam, eu sou ele. Nesse ponto, José decidiu abrir o coração e contar a verdade. Irmãos, todo o processo de cura da alma se dá quando nós decidimos abrir o nosso coração e contar a verdade. Como aquela moça que um dia chegou e falou: pastor, olha, aconteceu isso na minha vida. Eu sou triste por causa disso. É assim a minha vida. Aí começa o processo de cura. Se você vai ao médico e não conta onde é a sua dor, dificilmente ele vai poder te tratar. E nós precisamos contar a nossa dor. Às vezes precisamos contar a nossa dor para a própria pessoa que nos feriu, que foi o caso de José. Mas às vezes não é conveniente. Por exemplo, como que eu vou contar a minha dor? A mulher vai contar a dor para um estrupador, ou até mesmo um homem, né?
não é a pessoa certa para contar isso. Mas isso precisa ser trabalhado na nossa vida. A outra coisa, expresse os seus sentimentos sem reserva. Não só conte, mas fale como você se sente. No versículo 2 do capítulo 45, ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio de Faraó. Irmãos, ele não aguentava mais tudo aquilo que veio à memória, ele falou aquela verdade, ele se retirou dos irmãos, foi no lugar e ele chorou, mas ele chorou alto, irmãos. Agora veio o choro que traz a cura, o choro que vai trazer o bálsamo da restauração. Enquanto ele ocultou os sentimentos, ele não pôde ser curado. O choro que resolve o problema da nossa alma doente é aquele que é ouvido por outras pessoas também. Para aqueles que nós falamos, para quem nós buscamos ajuda e falamos da nossa dor. Terceiro, diga o nome da sua dor. Sabe, irmãos, a sua dor, a sua ferida, ela tem nome. Versículo 4 do 45, José disse aos seus irmãos: cheguem mais perto. E quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam. Finalmente, ele falou. Finalmente, olha, eu tenho uma dor. A minha dor é essa. E esse sou eu. José, depois que ele expressou as suas emoções, seu choro, se revelou diante do seu irmão. Ele deu o nome à dor: eu sou aqueles que vocês venderam. E aí então começou o processo de tratamento no seu coração. Irmãos, quando nós não chegamos a esse ponto, às vezes precisamos de alguém, às vezes não, mas muitas vezes nós precisamos de uma outra pessoa. Alguém com quem eu posso falar. Por isso que é bom, irmãos de calibre espiritual que pode ouvir o outro. E nós falamos. Tivemos retiros de vida vitoriosa, muitos de vocês lembram. E em dias diferentes, mas duas irmãs da época, membros aqui na igreja. E quando chegou no tratamento da alma, em que se falava de alegria plena, de estar feliz, de um gozo que Jesus oferece, que muitas vezes as pessoas não desfrutam. E não desfruto porque eu tenho um pecado, porque tenho um trauma na vida, porque fez alguma coisa errada, tem pecado oculto, pecado que está guardando no coração, o pecado de estimação, e assim vai. Então, em ocasiões diferentes, duas irmãs diferentes nos procurou. Naquele momento que a gente faz a ministração, e elas disseram: pastor, a mesma história. Eu, quando mais nova, eu abortei a criança, da qual eu estava grávida. Achei que era o melhor, que era o certo, que tal, estava tão enganada. Hoje estou arrependida, eu sei que eu cometi um assassinato. Eu fui contra Deus. Embora eu tinha uma certa ciência disso. E eu carrego essa culpa, acho que Deus não me perdoa mais por causa disso, nem me trata bem por causa disso. Eu não sou uma pessoa feliz,
E acho que nunca você, por causa dessas coisas. Aqui nós temos uma outra situação de uma alma ferida. Mas eu digo para os irmãos que essas irmãs aceitaram a cura que veio de Deus. Entenderam do perdão de Deus. Entenderam do amor de Deus. E Deus tratou aqueles corações. E aquelas pessoas tiveram uma vida transformada. Eram outras pessoas. E por fim, irmãos, tome a iniciativa de reconciliação. José, eu não vou ler o texto, José se reconciliou com os irmãos. Ele falou: olha, vocês intentaram mal, mas Deus agiu e virou o mal em bem. Agora eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar do pai, eu vou cuidar das suas famílias, dos seus filhos. Vem para cá, eu vou cuidar de todos vocês, está tudo certo. E eles se abraçaram e eles se beijaram. Muitas vezes nós precisamos buscar reconciliação. Quanta esposa que passou a vida ferida por maltratos do marido e ainda sofre hoje, precisa da conversa, do confronto, do trato, da retratação das coisas, para que tudo vá para o lugar novamente. Quantos pais precisam chegar para os seus filhos e pedir perdão do jeito que agiram com eles quando criança? Irmãos, tem adultos hoje que de vez em quando lido com eles, que tem um trauma hoje do maltrato do pai quando era criança. Pai que oprimiu, que pisou. E hoje é homem, pai de família, com reações esquisitas, homem difícil de lidar, nervoso, mas no trato das suas feridas, nós chegamos lá na sua infância, e aquilo veio sem tratamento, sem perdão, e a pessoa precisa chegar num ponto de entendimento do mal que ele sofreu, da ignorância e da maldade do seu ofensor, e de um tratamento que Deus vai promovendo ao ponto da pessoa perdoar o seu ofensor e liberar perdão. Eu me lembro de uma irmã que me procurou e falou que ela odiava o pai, que ela desejava a morte do pai, e que se um dia o pai dela precisasse dela, ela fecharia a porta na cara e não faria nada por ela. Eu falei: irmã, depois que nós terminarmos esse nosso confronto dentro da palavra de Deus, você vai amar seu pai, vai recolher seu pai e vai cuidar do seu pai. Falou: pastor, isso nunca vai acontecer. Eu determinei no meu coração que isso não vai acontecer. Mas irmãos, não vou mencionar nomes, isso daqui está sendo filmado, não é? Está entrando na internet, mas eu conto a história, que essa irmã passou um tempo, ela perdoou o pai, começou a amar o pai, e ela tratou do pai, até o pai morrer. Sua alma foi curada. Então nós precisamos de uma reaproximação, precisamos de confrontar essas coisas e tantas coisas mais que eu gostaria de poder falar com os irmãos, e nós concluímos. Agora é um momento de reflexão pessoal. Será que eu tenho
e você faz essa pergunta, alguma coisa na minha vida, lá no meu coração, na minha alma, que foi uma ferida provocada no passado, um trauma colocado entre aspas, e quando eu me lembro, dói, me faz ter reações. Se aquilo não acontecesse, talvez eu seria outra pessoa. Enfim, o que é que vai lá no fundo da nossa alma, que precisa ser tratado e não foi tratado ainda? Então, fica aqui essa palavra, irmãos, que no Senhor Jesus, na palavra de Deus, tem restauração, tem cura, tem perdão. E quando a gente aplica a palavra em cima dos nossos traumas, a palavra é como um bálsamo, ela traz cura. Diz o texto bíblico que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que ela penetra lá no fundo da nossa alma e divide juntas e medulas. Essa é a palavra de Deus, ela vai trazendo cura para nós. Hoje à noite, se Deus te trouxe a lembrança, o Espírito de Deus trouxe a lembrança alguma coisa, e você fala, olha, isso aqui não está curado na minha vida, não estou liberto disso aqui na minha vida, mas hoje à noite é uma noite de eu começar a tomar as providências, e eu vou caminhar nisso, eu vou falar com Deus sobre isso, vou pedir oração sobre isso, vou pedir ajuda sobre isso. Então hoje é o momento. Amém, irmãos?